Roteiro para áudio TTS, Improbidade Administrativa. Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, com as alterações da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021. Neste áudio vamos estudar a Lei de Improbidade Administrativa, um dos temas mais importantes do direito administrativo para concursos organizados pela Banca Fundatec. Essa matéria aparece com frequência em provas da Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, SUGEP, Guarda Municipal e diversos concursos da administração pública. A banca costuma cobrar o conceito de improbidade administrativa, quem pode praticar atos de improbidade, as alterações promovidas pela Lei nº 14.230, de 2021, a exigência de dolo, as espécies de atos de improbidade, as sanções aplicáveis, o ressarcimento ao erário e as principais pegadinhas da legislação. Ao final deste áudio, você estará preparado para resolver a maior parte das questões da Fundatec sobre esse assunto. Vamos começar. A improbidade administrativa é disciplinada pela Lei nº 8.429, de 1992. Essa lei foi profundamente modificada pela Lei nº 14.230, de 2021. Essa alteração é extremamente importante. Grande parte das questões atuais da Fundatec envolve justamente as mudanças introduzidas por essa nova lei. A finalidade da Lei de Improbidade Administrativa é proteger a administração pública, o patrimônio público, a moralidade administrativa e a confiança da sociedade na atuação dos agentes públicos. O objetivo da lei é combater condutas desonestas praticadas no exercício da função pública. A improbidade administrativa representa um comportamento desonesto, ilegal e incompatível com os deveres do agente público. Ela viola valores como honestidade, legalidade, imparcialidade e lealdade às instituições públicas. Agora vamos estudar uma das maiores mudanças da legislação. Antes da alteração promovida pela Lei nº 14.230, algumas hipóteses admitiam responsabilização por culpa. Hoje isso mudou. Memorize esta frase. Improbidade administrativa exige dolo. Dolo significa vontade livre e consciente de praticar o ato ilícito. A culpa, caracterizada por negligência, imprudência ou imperícia, não configura ato de improbidade administrativa. Essa talvez seja a informação mais cobrada pela Banca Fundatec. Sempre que aparecer uma questão perguntando se a culpa configura improbidade, lembre-se. A resposta é não. É necessário dolo. Agora vamos estudar quem pode responder por improbidade administrativa. Em primeiro lugar, o agente público. São considerados agentes públicos, para fins da lei, os servidores efetivos, os servidores temporários, os empregados públicos, os agentes políticos e qualquer pessoa que exerça função pública, ainda que de forma transitória ou sem remuneração. Mas a lei também alcança particulares. O particular poderá responder quando induzir, concorrer ou se beneficiar do ato de improbidade, nos casos previstos em lei. Atenção! A Fundatec costuma perguntar se somente servidores públicos podem responder por improbidade. A resposta é não. Particulares também podem responder nas hipóteses legais. Agora vamos estudar os princípios da administração pública. Esses princípios aparecem constantemente em concursos. São 5 princípios básicos: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Memorize o famoso macete: LIMP, L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade, I de eficiência. Sempre que a questão falar em princípios da administração pública, pense imediatamente na palavra LIMP. Agora vamos estudar os 3 grandes grupos de atos de improbidade administrativa. Primeiro grupo: atos que importam enriquecimento ilícito. Segundo grupo: atos que causam prejuízo ao erário. Terceiro grupo: atos que atentam contra os princípios da administração pública. Esses 3 grupos aparecem em praticamente todas as provas. Vamos estudar cada um deles. Primeiro, enriquecimento ilícito.
O enriquecimento ilícito ocorre quando o agente público obtém vantagem patrimonial indevida em razão do cargo. São exemplos: receber propina, aceitar presentes ou vantagens ilegais, utilizar bens públicos para benefício próprio, apropriar-se de recursos públicos. A palavra-chave é vantagem. Sempre que houver ganho patrimonial ilegal, pense em enriquecimento ilícito. Agora vamos estudar o segundo grupo: atos que causam prejuízo ao erário. Erário significa patrimônio público, dinheiro público, recursos públicos. Esse tipo de improbidade ocorre quando a conduta do agente provoca prejuízo aos cofres públicos. São exemplos: desviar recursos públicos, permitir pagamento indevido, realizar despesas ilegais, facilitar perda de patrimônio público. A palavra-chave agora é prejuízo. Enriquecimento ilícito lembra vantagem. Prejuízo ao erário lembra dano ao patrimônio público. Agora vamos estudar o terceiro grupo: atos que atentam contra os princípios da administração pública. Esse grupo envolve violação dolosa aos deveres de honestidade, legalidade, imparcialidade e lealdade. São exemplos: frustrar concurso público, negar publicidade obrigatória a ato oficial, praticar ato visando interesse pessoal em detrimento do interesse público. Também aqui é indispensável o dolo. Atenção! Após a Lei nº 14.230, todos os atos de improbidade exigem dolo. Essa é uma das maiores pegadinhas da Fundatec. Agora vamos estudar as sanções. As sanções variam conforme a gravidade da conduta. Entre elas estão: ressarcimento integral do dano ao erário, perda dos bens acrescidos ilicitamente, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil, proibição de contratar com o poder público, proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais e creditícios. É importante lembrar que essas sanções não são aplicadas automaticamente. Elas dependem de processo judicial com contraditório, ampla defesa e decisão do Poder Judiciário. Agora vamos estudar o ressarcimento ao erário. Sempre que houver dano ao patrimônio público, o responsável deverá reparar esse prejuízo. O objetivo é devolver aos cofres públicos aquilo que foi perdido. O ressarcimento pode ser aplicado juntamente com outras sanções. Agora vamos estudar a perda da função pública. Essa sanção somente ocorre por decisão judicial. Ela não acontece automaticamente. Esse detalhe costuma aparecer em provas. Agora vamos estudar a suspensão dos direitos políticos. A suspensão impede temporariamente o exercício dos direitos políticos, conforme os critérios estabelecidos na lei. Também depende de decisão judicial. Agora vamos estudar a indisponibilidade de bens. A indisponibilidade de bens não é uma punição. Ela é uma medida cautelar. Seu objetivo é garantir que, ao final do processo, exista patrimônio suficiente para ressarcir o dano ao erário ou cumprir eventual condenação. A Fundatec costuma perguntar justamente essa diferença. Indisponibilidade de bens não é sanção. É medida cautelar. Agora vamos estudar quem propõe a ação de improbidade administrativa. Após a alteração da Lei nº 14.230, a ação é proposta pelo Ministério Público. Essa mudança também aparece frequentemente nas provas. Agora vamos revisar os principais conceitos. Improbidade administrativa exige dolo. Existem 3 espécies de atos: enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, violação dolosa dos princípios administrativos. As principais sanções são: ressarcimento ao erário, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, multa civil, proibição de contratar com o poder público, perda dos bens acrescidos ilicitamente, quando houver. Agora vamos às principais pegadinhas da banca Fundatec. Primeira pegadinha: a improbidade administrativa pode ser praticada por culpa. Errado. Após a alteração legislativa, exige-se dolo. Segunda pegadinha: toda ilegalidade é ato de improbidade. Errado. Nem toda ilegalidade configura improbidade. É necessário que a conduta esteja prevista na lei e seja praticada com dolo.
Terceira pegadinha. Somente servidores efetivos respondem por improbidade. Errado. Outros agentes públicos e, em determinadas situações, particulares também podem responder. Quarta pegadinha. O enriquecimento ilícito depende de prejuízo ao erário. Errado. O foco é a obtenção de vantagem patrimonial indevida. Pode existir enriquecimento ilícito mesmo sem demonstração de prejuízo financeiro direto ao patrimônio público. Quinta pegadinha. A perda da função pública ocorre automaticamente. Errado. Depende de decisão judicial. Sexta pegadinha. A indisponibilidade de bens é uma sanção. Errado. Ela é uma medida cautelar destinada a garantir a efetividade da futura decisão judicial. Sétima pegadinha. A suspensão dos direitos políticos pode ser aplicada administrativamente. Errado. Depende de decisão judicial. Agora vamos aos macetes. Primeiro macete. Deputado. D de dano ao erário. I de enriquecimento ilícito. P de princípios da administração pública. Sempre que lembrar das espécies de improbidade, pense em deputado. Segundo macete. Limpe. Legalidade. Impessoalidade. Moralidade. Publicidade. Eficiência. Esses são os 5 princípios constitucionais mais cobrados. Terceiro macete. Dolo ou nada. Sempre que aparecer improbidade administrativa, lembre-se dessa frase. Dolo ou nada. Quarto macete. RPMP. Ressarcimento. Perda da função. Multa. Proibição de contratar. Essas são algumas das principais sanções cobradas pela Fundatec. Quinto macete. Vantagem. Dano. Princípios. Se a questão falar em ganho pessoal, pense em enriquecimento ilícito. Se falar em prejuízo ao patrimônio público, pense em dano ao erário. Se mencionar honestidade, moralidade, legalidade ou imparcialidade, pense em violação aos princípios da administração pública. Agora vamos fazer uma revisão final. Lei nº 8.429, de 1992. Alterada pela Lei nº 14.230, de 2021. Finalidade: proteger a administração pública, proteger o patrimônio público, combater a corrupção. Exige dolo. 3 espécies de atos: enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, violação dolosa dos princípios administrativos. Princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, sanções, ressarcimento, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, multa civil, perda dos bens acrescidos ilicitamente, proibição de contratar com o poder público, indisponibilidade de bens, medida cautelar, ação de improbidade, proposta pelo Ministério Público. Para finalizar, memorize a sequência que mais aparece nas provas da Fundatec. Improbidade administrativa, dolo, 3 espécies, enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, violação dos princípios, macete limpe para os princípios da administração pública, macete deputado para as espécies de improbidade. Sanções dependem de decisão judicial. Indisponibilidade de bens é medida cautelar. Se você memorizar essa sequência e compreender as alterações promovidas pela Lei nº 14.230, estará preparado para responder a grande maioria das questões da Banca Fundatec sobre a Lei de Improbidade Administrativa.